Para promover vídeos como esse, e que bom que nossa igreja é marcada por pessoas que narram tão bem vídeos como esse. Meu nome é Maurício Sabatier, sou um dos presbíteros aqui da igreja, e antes de começar eu queria agradecer vocês como igreja. Essa semana, os seminaristas da igreja, eu e o Ross, concluímos nossas atividades. Ontem o Ross teve a sua formatura, muitos estavam lá. Eu entreguei meu último trabalho e fui avaliado positivamente. Então, a igreja que comprou essa ideia, a igreja que orou, que investiu, que sustentou a minha vida e do Edu, queria compartilhar com vocês essa notícia, porque ela também é de vocês. Porque nós só conseguimos entregar os trabalhos, conseguimos nos manter financeiramente, não tivemos força para chegar até o final, mesmo em dias difíceis, porque você investiu nas nossas vidas. Em oração, em cuidado, em conforto, em encorajamento. Então, muito obrigado por esse momento. Um sonho que lá atrás começou no nosso coração, no coração do Marcelo, e que a igreja comprou essa ideia. Louvamos ao Senhor pela vida de vocês. Porque orando, recebendo na casa, investindo em palavras, vocês fazem parte disso. Então, mais uma vez, um muito obrigado. Não sei se você reparou, mas estamos perto do Natal. Estamos quase no Natal. Se você for no shopping, você vai reparar que as decorações já foram montadas. E se você não montou na sua casa ainda, você está atrasado, porque dezembro já começou. Cada vez mais a gente vê decorações grandes. Eu fui no shopping essa semana, tinha o Papai Noel do tamanho desse teto. Então, decorações de prédios, algumas bonitas e algumas toscas, de fato. Realmente, bom gosto não é para todo mundo. Mas não somente a decoração. Se você abre no seu Netflix e vai escolher um filme, você vai ser bombardeado por filmes de Natal. Filmes esses que são todos iguais, só muda os atores. Filmes que você já, nos primeiros 5 minutos, você sabe exatamente o que vai acontecer. Mas ainda assim você é levado a assistir até o final, ou você dorme até no meio do filme. E você talvez marque também confraternizações no seu trabalho, como forma de finalizar o ano. Ou talvez tenha se dado conta que o Natal está chegando, porque você recebeu o seu 13º. Então o Natal está chegando, já praticamente chegou. E nós, como igreja, queremos, nesse mês, relembrarmos qual é o significado do Natal. Queremos, em meio a amigos secretos, a troca de presentes, relembrar sobre o que é o Natal. E o Natal tem muitas coisas boas, como bons filmes ou médios filmes, como comunhão em família, como festas de Natal, como tivemos ontem com os jovens, como decoração. Mas Natal é muito mais do que isso. Muito mais do que o amigo secreto, do que a piada do pavê, do que o arroz com passos sem passas. O Natal é sobre Cristo, sobre a vinda do Messias. Sobre o ungido do Senhor, sobre o prometido do Senhor que veio para a terra com um bebê, com um homem e nasceu numa manjedoura. Nós queremos, nos domingos, mas incorporar isso na nossa rotina diária, relembrarmos nesse mês, não somente nesse mês, mas principalmente nesse mês, relembrarmos o significado do Natal. E nós queremos apontar que esse significado é a vinda do Messias. A vinda de Jesus Cristo, o Messias prometido. E nos próximos 3 domingos nós refletiremos nessa verdade. Hoje falaremos como o Messias foi prometido ao longo de toda a história, desde o Antigo Testamento, como ele foi prometido por profetas, pelo próprio salmista, por pessoas que anunciavam que o Messias um dia viria. Pode voltar o slide anterior. No dia 15/12, próximo domingo, veremos como algumas semanas, alguns dias anteriores, pessoas anunciaram que o Salvador viria. Faltava muito pouco, Maria já estava grávida. E pessoas anunciaram o Messias, que ele viria de fato e nasceria naquele tempo. E no último domingo, um domingo especial, onde teremos uma grande festa aqui do louvor, onde teremos uma grande celebração com músicas natalinas, falaremos sobre o Messias proclamado, como os anjos declararam quem ele é e proclamaram a sua glória. E como nós, como cristãos, que viemos depois de Cristo, podemos proclamar esse Messias nos nossos feitos,
nas nossas palavras, com as nossas vidas. Esse é o nosso desafio nesses 3 domingos, de relembrar quem é Cristo e o que Ele fez por nós. E hoje nós falaremos sobre o Messias prometido. De fato, a história do Messias, de Cristo, é muito anterior a nós, e muito anterior até Ele mesmo, e parte por diversos profetas. E hoje leremos o texto de um deles, Isaías 9, versículo 6. Um texto muito conhecido, muito cantado, visto nas celebrações de Natal, e contém uma verdade poderosa para nós nesse dia. Isaías 9,6 declara o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Deus Forte, Pai Eterno, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, louvamos ao Senhor por esse dia, porque a gente pode, em meio à agitação do final de ano, em meio a festas e celebrações, em meio a correria de entrega de trabalho, nesse momento, Deus, aquietar nosso coração, para ouvirmos a Tua mensagem, para relembrarmos, Pai, o verdadeiro sentido do Natal, e o verdadeiro sentido, Pai, das nossas próprias vidas, e da igreja como um todo, Pai. Possamos nessa manhã refletir, Deus, sobre esse Messias que foi prometido, e que foi entregue a nós, a cada um de nós, para nos oferecer salvação, Pai. Abra nossos ouvidos, abra o nosso coração, fale conosco nessa manhã. Assim que nós oramos em nome de Jesus, amém. Promessas, promessas e promessas. Nós ouvimos promessas, nós fazemos promessas. Quando você era criança, sua mãe provavelmente falou: na volta eu compro. Na volta a gente compra, na volta a gente para naquele lugar, e essa volta nunca chegou. Ou você talvez prometeu que no ano que vem você vai começar a academia, começar a dieta, e esse ano que vem nunca chegou. A segunda-feira nunca chegou. Ou promessas de nunca mais magoar alguém ou falar algo contra alguém, e passa 2, 3 horas e você repete a mesma coisa. Promessas de estar na saúde e na doença, promessas de fazer o seu melhor no trabalho. Nós vivemos em um mundo de promessas, muitas promessas, mas tão poucas promessas cumpridas. Muitas promessas prometidas, desculpa a repetição, mas poucas promessas de fato cumpridas. Mas nós podemos olhar para a Bíblia e encontrar promessas das mais diversas que de fato foram cumpridas. Promessas que foram prometidas há muitos anos e que de fato foram cumpridas. E nós estamos diante de uma delas, de uma promessa especial, de uma promessa única, uma promessa verdadeira que se cumpriu. Por isso nessa manhã nós meditaremos nessa promessa. Meditaremos sobre o Messias prometido, entenderemos como essa promessa se desenvolveu ao longo da história, como lá desde Gênesis até os profetas, até os salmistas, eles apontam para o Messias que viria, para o menino que viria, para o Deus que viria em forma encarnada. Veremos como essa promessa se desenvolveu ao longo da história. E veremos que ela é especial não somente por conta disso, mas porque o seu conteúdo é único, o seu conteúdo é diferente, o seu conteúdo contém algo nunca antes visto. Várias promessas foram feitas na Bíblia, mas só essa contempla de fato a vinda de um Messias e um Salvador. E por fim, nós veremos que diferente das promessas que nós fazemos, ou que nós ouvimos, ou que o mundo faz, de fato, essa promessa se cumpriu. Se estamos aqui, se cantamos que o Senhor é soberano, se celebramos o Natal, porque de fato essa promessa se cumpriu. E é isso que nós meditaremos nessa manhã. E a promessa da vinda do Messias, ela começa no primeiro livro da Bíblia. Lá em Gênesis, nós encontramos uma promessa ainda um pouco nebulosa, ainda um pouco não muito clara, mas nós encontramos que o Messias viria. E é interessante porque ela vem logo após Adão e Eva pecarem. Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido. Vocês conhecem a história.
E eles tentam se esconder do Senhor, depois tentam fazer vestes para poder cobrir essa nudez. Em meio ali ao pecado, ao castigo de serem expulsos do jardim. Em meio ali ao momento mais escuro da humanidade até aquele momento, da quebra da harmonia com o Senhor entrega a sua promessa para o seu povo. O Senhor declara o que ele viria fazer. Ele não foi pego de surpresa com o pecado. E ali com Adão e Eva ele já declara o que ele viria fazer. Olhem e leiam comigo lá em Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isto, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e esse lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, de uma forma ainda um pouco primordial, de uma forma um pouco primitiva, o Senhor estava declarando para o seu povo que ele enviaria o descendente da mulher, que é Cristo, que esmagaria a serpente, que venceria de uma vez por todas pelo pecado. Aqui, o Senhor declara de uma forma primitiva, o proto-evangelho, o começo do evangelho, que o Senhor viria para salvar o povo. Mesmo em meio ao pecado, o Senhor oferece a graça, oferece uma promessa, oferece uma esperança. Lá no Gênesis, o Senhor já prometia o Messias, que viria para nos salvar dos pecados. Lá no Éden nós encontramos o começo dessa promessa. Um Deus que em meio ao pecado já sabia como lidar com esse pecado. E essa resposta era uma semente. A semente que viria. E nós vemos ao longo da história toda essa semente sendo preservada através dos filhos, do descendente de Eva. Vemos como o Senhor preservou essa semente. Quando nós lemos a genealogia de Cristo, nós encontramos como foi se espalhando por homens e mulheres pecadores. Mas que a semente foi preservada, porque lá no início, Deus já prometia um Salvador. Lá no Éden, mesmo em meio ao pecado, o Senhor prometia que a semente viria, que Cristo viria para esmagar a cabeça da serpente. E a Bíblia se desenvolve como um todo, e nós vemos vários profetas se levantando e anunciando da sua forma, da sua perspectiva, daquilo que eles entendiam e tinham recebido, que viria o Salvador. Samuel, quando ele fala com o rei Davi, ele diz que os teus dias foram cumpridos, e tu repousares com os teus pais. Farei levantar diante de ti um da tua linhagem, e afirmarei o teu reino. Esse edificará uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. O reino de Davi foi um reino poderoso, vistoso. Salomão foi marcado por um reino sábio, um reino que cresceu, que se desenvolveu, que atraía muitas pessoas. Mas aqui a promessa de Samuel é que existiria um reino eterno, um reino muito maior, muito melhor do que de Davi e de Salomão, e que o Senhor estabeleceria esse reino com o rei Jesus, que viria numa manjedoura. Samuel declara que esse rei, que esse Cristo que nasceria, seria o rei que estabeleceria o seu reino para sempre. Samuel declara, porque ele recebeu do Senhor essa promessa, que ele escreve, ele nos conta, ele compartilha, que viria um rei com um trono eterno. Mas não somente Samuel declara essa verdade, de quem seria o enviado, o Messias do Senhor. Miqueias declara que não somente o Messias viria, mas de qual cidade que ele viria. Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. A promessa não era algo raso, não era algo abstrato. Era tão profunda e tão verdadeira que o profeta anuncia aonde esse Messias viria. Qual cidade que teria o privilégio de receber Maria e José? A cidade que seria conhecida por aquele que receberia o Messias. Os profetas, Miqueias anunciava essa verdade.
Não somente que viria o Messias, mas de onde viria. Diferente de outras promessas que nós vemos por aí, essa era uma promessa certeira, uma promessa completa, de que viria o Messias e ele viria em Belém. Mas não somente nós vemos profetas anunciando que Cristo viria e de onde ele viria, mas de como ele seria conduzido na sua vida, na sua trajetória, até a cruz, até cumprir de fato a sua missão e a sua obra na cruz. Zacarias narra a entrada de Cristo em Jerusalém, lá muitos anos atrás, muitos séculos anteriores. Alegrem-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, se alegre, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Aqui Zacarias narra a entrada de Jesus na sua última semana. Alegre-se, Sião, porque o Messias prometido está vindo, está chegando. Não somente do bebê Jesus, do menino Jesus declarado, mas esse menino que cresceria e caminharia até o cumprimento por completo da sua promessa. E nesse momento, as pessoas criavam expectativas. As pessoas aguardavam o Messias por séculos, por décadas, por vários anos. Pessoas criam nessa promessa e esperavam ansiosamente para que essa promessa de fato se cumprisse. Mas ainda não era a hora. Ainda faltavam alguns acontecimentos. E não somente os profetas falavam sobre essa verdade. Não somente aqueles que foram colocados por Deus anunciavam essa verdade do Messias prometido. Nós encontramos nos próprios salmos. Salmos messiânicos que apontam para a vinda do Senhor. Davi, o grande rei de Israel, o homem segundo o coração do Senhor, apontava para um rei maior do que ele. E declarava que lá na cruz ele iria dizer as seguintes palavras: meu Deus, por que me abandonaste? As palavras ditas por Davi foram as mesmas ditas por Jesus naquela cruz, ao morrer por cada um de nós. Os salmos, os cânticos, os salmistas declaravam que Cristo viria e morreria numa cruz. Nós separamos a Páscoa, o Natal como o nascimento, a Páscoa como a morte, mas fazemos isso de forma lúdica e didática, mas está tudo junto. A vinda de Cristo aponta também para a morte de Cristo, para aquilo que ele viria fazer. E lá na cruz, ao sentir o peso dos nossos pecados, ao sentir a ira de Deus, ele declara: por que me abandonaste? Os salmistas apontavam para o que Cristo viria. E chegamos no texto de hoje. Chegamos com Isaías. Chegamos com essa passagem bela, profunda, que não só apontava que o Messias viria, que o Filho viria, Jesus viria. Mas quem seria esse Deus? Quem seria esse homem? Quem seria Cristo? O texto declara, como nós já lemos: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E repara que Isaías escreveu muitos anos antes de Jesus, mas ele utiliza o verbo no passado. Um menino nos nasceu, um filho foi dado, o governo está aqui no presente. Mesmo apontando para uma promessa que viria a se cumprida, ele usa o tempo verbal no presente. Porque Isaías tinha a certeza e a garantia de que essa promessa se cumpriria. Ele poderia falar porque de fato a promessa viria a se cumprir. Ele tinha a garantia de que isso iria acontecer. Então ele pode declarar muito mesmo, antes, séculos anteriores, declarar que isso já era uma verdade. E outro ponto interessante desse aspecto é que, ainda que Cristo não tivesse vindo como homem, vindo num berço, vindo com seus pais, Maria e José, ainda assim o povo já presenciava quem Jesus era, já sentia um pouco da sua presença, da sua criação, da sua ação. O povo já tinha ali um vislumbre
um deleite, um preparo do que Cristo era, ainda de uma forma obscura, não completa, mas o povo já desfrutava de quem o Senhor é, porque Ele é o Deus eterno, porque Ele é o Deus que sempre existiu. Então quando Isaías declara essa verdade, ele aponta com a certeza, com a garantia dessa promessa, e aponta que mesmo ele não tendo visto Cristo encarnado de fato, ele já desfrutava dos benefícios da vinda de Cristo. Desfrutava de quem o Senhor era. Por isso ele declara essa verdade. Por isso ele reafirma essa verdade. Ele tinha a garantia de que essa promessa que ele recebeu um dia, ele poderia espalhar para as pessoas. Porque ele tinha certeza de que iria se garantir. E assim, a palavra do Senhor se desenvolve. Assim, a promessa do Senhor vai sendo construída ao longo do tempo. E o Senhor usa a sua palavra para nos mostrar essa verdade. De um Messias que foi prometido lá no Éden, pelos profetas, pelos salmistas. Pessoas de diversas épocas, de diversas regiões, com perspectivas diferentes, declaravam que o Messias viria. Que o prometido viria de Belém, de uma virgem, anunciando Cristo. Uma promessa completa, uma promessa profunda, uma promessa maior que outras promessas, porque essa apontava para o Messias. Mas não somente o histórico da promessa é marcante, é impactante para cada um de nós, mas o conteúdo da promessa nos faz enxergar quem era esse Deus, quem era esse Cristo. Mais do que nunca, o profeta que anunciava quem era esse Senhor. E quando ele utiliza o ele será chamado, é para descrever de fato quem era o Messias. Quando ele diz ele será chamado, é como se ele estivesse dando nome a Jesus Cristo. Como ele deverá ser pregado como esse, louvado, exaltado como maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Ele declarava, ele entendia, mesmo sem conhecer Cristo pessoalmente, quem o Senhor é. E aqui nós encontramos 4 características importantes de quem o Messias é. E a primeira delas é o maravilhoso conselheiro. Isaías, quando narra a história, nós pegamos os capítulos anteriores de Isaías, nós vemos que o povo estava em trevas, estava confuso, estava perdido. Assim como cada um de nós, muitas vezes nos vemos perdidos sobre o que fazer, qual passo dar, qual direção seguir. Nós percebemos em meio ao caos e decisões difíceis que nós tomamos no nosso dia, que nós sozinhos não podemos tomar decisões. É muito difícil escolher caminhos, fazer isso ou fazer aquilo. Mas o que a Bíblia afirma para nós nessa manhã é que o Senhor é um maravilhoso conselheiro. Nós temos pessoas, nós temos ferramentas, nós temos várias formas de encontrar conselhos humanos. Alguns sábios sim, alguns nem tanto. Mas nós temos o próprio Cristo, que é um maravilhoso conselheiro. Aquele que de fato nós podemos nos achegar e encontrar o conselho perfeito. A direção correta para as nossas vidas, do que fazer, como nos portar. Ele não é somente o conselheiro, mas ele é um maravilhoso, grandioso conselheiro. E quando o comentarista vai falar sobre essa passagem, ele diz o seguinte: ele é o conselheiro, pois estava intimamente familiarizado com os conselhos de Deus, desde a eternidade. E ele dá conselhos aos filhos do homem, conselhos nos quais ele procura o nosso bem-estar. Foi por meio dele que o Senhor Deus nos aconselhou. Ele é a sabedoria do Pai, e foi feita sabedoria de Deus para nós. Ele é a própria sabedoria encarnada. Então nós podemos encontrar na sua vida, nos seus feitos, nas suas palavras, o conselho verdadeiro, o conselho maravilhoso. Nós podemos nos achegar a Ele nos dias difíceis e encontrar palavras desse nosso bem-estar, e não um bem-estar humano, secular, um bem-estar de uma vida ao lado do Senhor, o bem-estar de uma vida de fato eterna, uma vida abundante. Ele é o maravilhoso conselheiro, e Ele nos chama para aprender com Ele,
para ouvir dele, para desfrutar da sua presença. Não é um conselheiro que fica sentado num lugar oculto, escondido. Não é um conselheiro que paga e cobra pelos seus conselhos. Ele é acessível a cada um de nós. Ele é um maravilhoso conselheiro, porque ele é o próprio Deus. Porque ele contém a sabedoria divina. Esse é o Messias prometido, o maravilhoso conselheiro. Mas o texto continua. É interessante como o versículo faz um jogo de palavras, porque ele fala que um menino nos nasceu, uma criança, um bebê, e nada mais é frágil do que uma criança. A criança precisa ser carregada, nutrida, cuidada, posta para dormir. Uma criança não consegue fazer nada sem a ajuda das pessoas. E ao mesmo tempo que Cristo veio como uma criança, indefesa, frágil, o menino que nasceu não era somente uma criança frágil, ele era o Deus poderoso. Esse menino era especial porque ele era o próprio Deus encarnado. O menino frágil que veio para a terra em forma humana era o Deus poderoso. Aqui nós encontramos a dialética de que Deus era o Deus poderoso, o Deus forte, mas também o homem que veio como um menino e se compadeceu das nossas fraquezas. Esse menino, diferente de outros, como Samuel, que foi prometido e aguardado por Ana, como Isaac, que foi o filho da velhice, não é somente um filho especial porque ele veio de uma virgem, mas porque ele era o Deus poderoso. E ao Natal, ao olharmos para a manjedoura, para o Cristo ali em forma de bebê, nós podemos olhar para esse menino, para essa criança e vermos o Deus poderoso. Esse menino é especial, porque ele era o Deus forte, o Deus soberano, o Deus grandioso. O Deus que Deuteronômio declara em capítulo 10, versículo 17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Esse Cristo encarnado é o Deus poderoso, grande, poderoso e temível. Esse é o Deus que abriu o mar. Esse é o Deus que preservou a sua semente, a sua promessa. E esse é o Deus encarnado, capaz de nos oferecer e nos conceder a vitória sobre o pecado, sobre a morte. Se Deus poderoso venceu o pior mal da humanidade, o pecado e a morte, esse Deus poderoso nos capacita hoje a lutar contra o nosso pecado, a sermos usados na mão dele como servos para proclamar a sua mensagem. Esse é o Deus forte, o Deus poderoso. É o Deus que a gente pode se aquietar em meio às dores e às dificuldades. Não somente o Deus que nos oferece conselho, mas nos oferece conforto e esperança. O Deus que nos segura com a sua mão forte quando nós estamos cansados, sobrecarregados, sem força. Esse é o Deus poderoso. Esse é o Cristo que veio e que lá na cruz, em meio à sua maior fragilidade, em meio à sua maior dor, ele com suas palavras declara que está feito, está consumado. E lá na cruz, ele decreta a vitória pelo pecado. Esse é o Messias prometido, o Deus poderoso. Mas o Deus encarnado, não é um Deus que se assenta longe, que está distante de nós. É um Deus próximo, um Deus que está aqui, um Deus que mora em cada um de nós. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós louvamos e cultuamos. E o texto continua. Esse Deus é um Deus de fato poderoso, é um Deus conselheiro e é o Pai eterno. E é curioso mais uma vez como o texto traz que um filho nos foi dado. E esse filho é o Pai eterno. De fato, um filho foi dado, não somente para José e para Maria, mas para cada um de nós. O filho prometido, que viria e nos traria salvação, também é o Pai eterno. Jesus sempre existiu. Jesus sempre estava lá, no trono, criando, orquestrando, sustentando o mundo.
Esse Cristo, ele também é o Pai da eternidade, o Pai eterno. E não somente o eterno de tempo, mas o eterno de conhecimento, de poder, de conselhos e de amor. O Deus que nós servimos, o Cristo que veio encarnado, é um Pai eterno, com amor eternamente grande, com amor eternamente incomparável. Esse é o Deus que nós servimos, o Pai eterno. O Filho que nos foi dado também é o Pai eterno. E João fala sobre isso. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Jesus não é uma figura criada. Ele não veio depois. Não, ele é o próprio Deus. Ele é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Diferente de vários outros profetas que vieram, personagens que vieram, o Senhor era o próprio Deus. Ele é o Deus encarnado, que se fez carne para habitar aqui na terra e morrer pelos nossos pecados. Deus, que lá no Éden prometeu que viria, veio a cada um de nós. Veio para nos oferecer salvação e esperança e redenção por nossos pecados. E esse Deus eterno, um dia vai nos levar para a eternidade ao lado dele. Habitaremos com ele e desfrutaremos de uma vida sem pecado ao lado dele, porque ele é um Pai eterno. E um Pai eterno de amor, que nos oferece o amor gratuitamente, que nos oferece salvação, redenção por nossos pecados. Um amor eterno, oferecido na cruz por cada um de nós. E por fim, o texto descreve que esse Deus, que esse Messias prometido, era o príncipe da paz. Não somente era, como ele é o príncipe da paz. E aqui nós temos de novo a contraposição entre o governo estar sobre os seus ombros e ele é o príncipe da paz. Diferente de governos corruptos, de governos opressores, de governos totalmente contrários à palavra do Senhor, o nosso Deus, o nosso Cristo, ele é o Rei. O mundo está sobre as suas mãos, sobre os seus ombros. E o seu reino, que começou a ser implantado na sua vinda, vai ser completo na sua volta. E esse reino é marcado pela paz. Ele é o príncipe da paz. A paz que nos reconcilia Deus com a humanidade. A paz que reconcilia a cada um de nós. É um reino marcado pela paz. Ele é o príncipe da paz. Ele veio em paz. Ele veio estabelecer um reino de paz. Ele veio estabelecer a reconciliação marcada pela paz do ser humano com Deus. Ele é o príncipe da paz. E como o nosso comentarista nos ensina, como rei, ele preserva a paz, ordena a paz, ou melhor, ele cria a paz no seu reino. Ele é a nossa paz nos dias difíceis. Uma paz que protege nos corações do seu povo e os governa. Ele não é apenas um príncipe pacífico que tem um reino pacífico, mas ele é o autor e doador de todo o bem, de toda aquela paz que é bênção presente e futura dos seus súditos. A paz que nos guarda em meio aos dias difíceis, a paz que nos guarda em meio à espera pelo Messias, a paz que nos sustenta em dias difíceis no trabalho. O Senhor é o príncipe da paz. E um dia vai estabelecer um reino por completo, marcado pela paz. Mas essa paz teve um alto preço para ele na cruz. Na cruz, ele decretou de novo a morte do pecado, a morte da morte, e nos oferece a sua salvação, a sua graça e a sua paz. É uma paz diferente do mundo. Uma paz diferente, uma paz que mesmo em meio ao caos, a dias difíceis, essa paz nos encontra. E essa paz que só o Senhor pode nos oferecer, é acessível a todas as pessoas que o buscam, que querem conhecer.
Essa paz que invade nosso coração e nos transforma, nos muda, nos alcança. O Senhor é o príncipe da paz, que estabeleceu o seu reino e um dia completará esse reino. E nos convida a vivermos em paz uns com os outros. No mundo marcado por guerras, por conflitos, por problemas, o Senhor nos convida a um reino de paz, porque Ele é o príncipe da paz. E esse é o conteúdo da sua promessa, de quem é o Messias, de quem é o Senhor. Esse é o Cristo que nós proclamamos, pregamos, cantamos. O maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai eterno e o príncipe da paz. Um Deus que se fez homem, um Deus poderoso, mas um Deus de paz. O menino que também é Deus. Mas essa promessa, ela só torna-se ainda mais especial porque ela foi cumprida. De fato, tudo faz sentido nessa verdade, porque nós vivenciamos pós-Cristo a sua vinda de fato. Porque nós sabemos que Cristo veio numa manjedoura. Porque Ele veio em Belém. Porque Ele veio através de uma virgem. A promessa se cumpriu e se cumpriu por completo. E ela se cumpriu lá em Belém. Em meio ao censo, uma cidade cheia, sem lugar para que as pessoas se hospedassem. José e Maria vão até Belém, procuram um lugar para ficar, mas a cidade estava cheia. Eles chegaram atrasados. Maria estava grávida, tinha que parar para ir no banheiro várias vezes. Eles chegaram lá, mas Lucas declara que enquanto estavam lá em Belém, chegou o tempo de nascer o bebê. Não foi ao acaso, não foi sem querer, foi para cumprir a promessa. E Maria, a virgem, deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A promessa se cumpre em Belém, numa manjedoura, numa estrebaria. Exatamente como Cristo, como a palavra do Senhor nos prometera. No tempo correto, no tempo adequado, a promessa se cumpre em Belém. Quando nós olhamos a decoração da sua casa, daquela cena de Maria, José e Jesus, lembre que ali a promessa foi cumprida. A promessa aguardada, esperada, nesse momento se cumpre. O Messias chegou. O Messias veio. Séculos, décadas, anos de espera, de fato se cumpriram. Naquele dia, naquela noite santa, naquela noite estrelada, o Messias nasceu. O Salvador chegou. A promessa se cumpriu. Como deveria ser, quando deveria ser. Porque esse é o Deus que nós servimos, um Deus de promessa, um Deus que cumpre suas promessas. Mas essa promessa não se cumpre somente em Belém. Em Belém nós temos a primeira parte do cumprimento. O Natal é o início, porque ela se cumpre lá no Gólgota, lá no Calvário. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda. O Natal é do nascimento de Cristo, mas também é da morte do Senhor. Ele não era um bebê qualquer, ele não era um bebê que seria somente um grande homem, ele era o Salvador que morreria por nossos pecados. A promessa se cumpre em Belém, mas se cumpre na cruz do Calvário. Porque na cruz, ele era o Messias, o ungido, o prometido, o Salvador, que viria e traria a salvação por nossos pecados. A manjedoura, a promessa é cumprida, mas no Calvário, a promessa também é cumprida, do Salvador. Porque ali, o justo morreu pelos injustos. Ali, o Senhor pagou o alto preço e nos oferece reconciliação com o Senhor. Quando olhamos para o Natal, nós celebramos a sua vinda, mas celebramos a sua morte. Porque ali, de fato, Ele é o Salvador. Porque ali, de fato, Ele cumpre sua missão. De fato, Ele é quem Ele é. Mas não é aí que a promessa, de fato, morre.
Não é aí que de fato a promessa se cumpre totalmente. Porque ela se cumpre de forma mais bela, de forma mais profunda, verdadeira, no sepulcro vazio. Porque não somente nosso Cristo venceu a morte, não somente Ele morreu por nossos pecados, mas Ele ressuscitou. Porque se Ele tivesse morrido somente, Ele seria mais um Marte, mais um personagem. Mas Ele não era alguém qualquer. Ele era o Salvador. E depois de 3 dias, as mulheres foram lá ao seu sepulcro procurar Jesus. E assustadas, as mulheres baixaram o rosto no chão. E os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. A promessa se cumpre no sepulcro vazio. Num Deus que de fato venceu a morte. Um Deus que ressuscitou. A promessa se cumpre em Belém, no Calvário. Mas ela é completa no sepulcro vazio. Porque essa é a declaração de que o nosso Cristo era o Senhor. Que Ele venceu o pecado, venceu a morte. Que esse era o Messias prometido. No sepulcro vazio nós reconhecemos quem o Senhor é. Porque se não tivesse ressuscitado, logo vã seria a nossa fé. Mas o Senhor é um Deus vivo. Um Deus que se fez homem, nasceu, morreu e ressuscitou. E no sepulcro vazio, essa promessa, feita há muitos anos, se cumpre. Não é somente para a Páscoa, é por Natal. Não é somente sobre um bebê que nasceu, mas sobre um Cristo que morreu e ressuscitou. Esse é o Messias prometido. Esse é o Messias tão aguardado, que nós temos o privilégio de desfrutar e de conhecer. Mas o que nós aprendemos com essa passagem? O que nós aprendemos com essa promessa? 3 aplicações, que nós gostamos do número 3. 3 aplicações que nos ensina, nós que viemos muitos anos depois de Cristo. Nós que temos não somente Cristo, mas nós temos a Bíblia, que nos revela quem Cristo é. 3 aplicações nessa manhã. A primeira é: leia a Bíblia pela lente do Evangelho. Leia a Bíblia com foco em Cristo. Leia os Salmos com foco em Jesus Cristo. Leia a lei do Senhor com foco em Jesus. Não era somente as profecias que apontavam para Cristo, mas a Bíblia aponta para Cristo como um todo. Os personagens que vieram, Moisés, Sansão, Ruth, Esther, apontam para Cristo, para a sua obra salvadora, apontam para o Evangelho. As cartas de Paulo, Apocalipse, na sua complexidade, apontam para o Messias. Leia a Bíblia pela lente do Evangelho. Leia a Bíblia pela lente do nosso Salvador. Leia a Bíblia pela lente daquele que nos capacita a obedecermos e seguirmos. E que mesmo quando falharmos, e vamos falhar, o Senhor nos oferece perdão e salvação. Porque foi justamente isso que Cristo, no caminho para Emaús, ensinou. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas Escrituras. Quando o Senhor veio e pregou para aqueles 2 homens, Ele começa a revelar quem Ele era através da lei dos profetas. Foi justamente o que Ele fez. Ele ensinou a Bíblia, ensinou pelos profetas, através da lente do Evangelho. Não somente as profecias apontam para Cristo, mas a Bíblia como um todo aponta para o Salvador, para quem Ele é e para a sua obra. Por isso que o Velho Testamento é tão maravilhoso, tão grandioso, porque ele aponta para um Cristo que viria, para a obra que seria feita na cruz. Mas a segunda aplicação que nós temos nessa manhã é: relacione-se com Cristo da promessa. Esse Deus poderoso e grandioso é um Deus que é Pai, um Deus que é amoroso. E Ele nos convida para uma relação com Ele. Ele fala: venham a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O Senhor nos convida para uma relação próxima com Ele. Ele é um Deus próximo, um Deus que habita em nós. Não é uma promessa para que a gente somente possa guardar e estudar e conhecer.
Mas o Senhor da promessa é um Deus que a gente pode de fato se relacionar. Ele nos chama para um relacionamento. Cristo pagou um alto preço para que nós pudéssemos nos relacionar com o Senhor. A cruz é a aproximação entre o Senhor e a humanidade, entre o santo e o pecador, entre o justo e o injusto. Deus nos convida hoje a nos relacionarmos com esse Deus, na igreja, na comunhão dos santos, mas na prática diária de devocional, na oração, no louvor, na súplica. Relacione-se com o Deus da promessa, com Cristo da promessa, que nós já recebemos e nós já conhecemos. E por fim, creia na promessa. Muitas promessas ainda são feitas para a tua igreja. Promessas que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. Promessas de que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Mas tem uma promessa ainda mais preciosa e valiosa, que o Natal também aponta, que Cristo um dia vai voltar. Cristo um dia irá voltar para buscar a sua igreja. E é isso que Lucas declara lá em Atos. Galileus, por que vocês olham para o céu? Por que estão preocupados com o Messias indo embora? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Esse Cristo que veio é o Cristo que vai voltar. Voltar de uma vez por todas para buscar a sua igreja. Para buscar aqueles que creram e que confessaram essa promessa. Que creram e confessaram que Cristo é o Messias prometido. Creia nessa promessa, a tal ponto de esperar como aqueles homens e mulheres esperavam pela vinda do Messias. Creia que o Senhor um dia vai voltar e de uma vez por todas vai enfrentar e vai acabar com o mal, com o pecado, com a dor, com a tristeza. Mas creia a tal ponto de não somente aguardar, mas de viver essa promessa na sua vida, com as suas palavras, com seus feitos, com a sua vida. Vivenciar essa promessa, apontar com a sua vida essa promessa, de esperar de forma ativa que essa promessa um dia vai se cumprir. Mas creia na volta de Cristo, porque ela é real, ela vai se cumprir. Anseie por essa volta de Cristo, deseje no mais profundo do seu coração que Cristo volte, e Ele vai voltar. Quando? Não sabemos. Em breve? Esperamos que sim. Mas creia, porque ela vai se cumprir. Assim como as outras promessas se cumpriram, assim como a promessa do Messias prometido se cumpriu, a promessa de que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja vai se cumprir. Creia, viva e aguarde essa promessa. Essas são as 3 aplicações que nós temos. Leia a Bíblia pela lente do Evangelho. Relacione-se com Deus da promessa. E por fim, creia, aguarde essa promessa, porque ela vai se cumprir. Vamos orar. Pai, louvamos ao Senhor por esse dia, por essa manhã. Que maravilhosa promessa nos ofereceu, Pai. E que privilégio sabermos que ela foi cumprida. Diferente de homens e mulheres que aguardavam, nós recebemos essa promessa. Nós presenciamos, ainda que à distância, séculos depois. Nós sabemos como ela impactou a vida de pessoas da tua igreja, como que ela mudou a nossa própria vida. Louvamos porque o Senhor é Deus de promessas, que cumpre essa promessa quando e como o Senhor ordenar. Louvamos, Pai, esperamos porque o Senhor ainda nos promete que o Senhor vai voltar para nos buscar. O Senhor está preparando uma morada, um local celestial. Que possamos crer nessa promessa, Pai. Que enquanto o Senhor não volte, possamos viver para o Senhor todos os dias, Pai. E aguardar essa volta até que o Senhor de fato venha, Pai. Enquanto aguardamos, o Senhor possa nos capacitar a vivermos a Tua Palavra e lermos a Tua Palavra pela lente do Evangelho. De fato, um Evangelho que nos convida à salvação em Cristo Jesus. Nos convida ao arrependimento, nos convida a uma vida dedicada unicamente ao Senhor. Muito obrigado por essa manhã, Pai, pelo Natal, pela Tua vinda, pela Tua morte, pela Tua ressurreição. Porque isso é o Natal, o Messias prometido que veio para morrer em nossos lugares. É assim que nós oramos, Pai, em nome de Jesus, amém.